Então, eu queria... Hoje eu acho que eu estou falando muito, né? Assim, mas... Eu queria falar só mais uma coisa, depois eu não vou falar mais nada. Que é um pouco sobre esses conceitos que a gente usa no texto das encruzilhadas. Que é uma ideia de... Como eu estava comentando na primeira parte da aula, né? Assim, se a gente pensa em ciência a partir de outras referências culturais, a gente pode perceber outras coisas, né? Que as referências culturais usuais, hegemônicas, não evidenciam, digamos assim, né? Então a gente falou na física, da percepção do tempo, etc. E aí, nesse texto, a ideia de trazer essas referências da pedagogia da encruzilhada é um pouco se engajar nesse movimento, né? Assim, então, a gente possivelmente vai ter uma aula específica sobre isso, sobre pedagogia da encruzilhada, e então a gente vai falar mais sobre esses conceitos que estão aí, mas eu queria falar um pouco, né? Então, a ideia de usar esses conceitos de rolê epistemológico, por exemplo, que a gente usa, e de cruzo, né, que sobretudo são esses dois, eu acho, principais que a gente citou nesse texto, não é simplesmente falar a mesma coisa que a gente já falava antes com outro nome. É tentar se engajar no movimento de falar a partir de outras referências. E aí acho que é importante dizer também que é se engajar nesse movimento, mas é um movimento que a gente já sabe que a gente não vai conseguir. Mas não importa, o que importa é a gente, não é a gente, porque tipo assim, eu não sou uma pessoa de terreiro, no sentido de que a Umbanda e Candomblé, falando do meu caso pessoalmente, a Umbanda e Candomblé são importantes na minha história pessoal, porque a família do meu pai, né, na verdade sempre foi um conflito na minha infância, né, porque a família da minha mãe era muito branca da Zona Sul, digamos assim, e a família do meu pai era do samba, do Umbanda e do Candomblé, embora tô branca também, mas branca do subúrbio, né, assim. E na verdade a minha mãe foi a única que casou fora do meio social dela, né, assim. Então isso sempre foi, na minha infância, sempre foi eu vivia no meio entre esses dois mundos, né. E eu sempre cresci ouvindo a família da minha mãe falar muito mal da família do meu pai, falar que eram pessoas, enfim, falar coisas horríveis mesmo, então não vou repetir aqui. Mas eu estou falando isso por quê? Para dizer que eu tenho uma experiência, quer dizer, a Umbanda e a Candomblé são importantes na minha vida, mas eu não sou uma pessoa de terreiro, eu não sou uma pessoa que frequento, nem sou iniciado, nada disso. Sendo assim, eu nunca vou falar sobre esses conceitos com a mesma propriedade que uma pessoa de terreiro fala. Mas para mim é importante falar a partir disso também por essa história pessoal da minha vida, assim, e principalmente para eu me engajar nesse movimento de problematizar as minhas referências hegemônicas, né? As minhas referências. Então, é mais um movimento de problematizar as coisas do que de chegar a algum lugar, é me colocar no movimento mesmo, né? Assim, fez sentido isso? Uhum. Tá gravando, né? Tá. Então, por exemplo, O vermelho gravar tá gravando. É esquisito, né? Mas é muito contra-intuitivo. É muito contra-intuitivo. Quando não tá gravando, é espera verde. O espera até que faz sentido, né? Assim, mas o gravar... O verde eu acho que não faz muito sentido. Né? Mas é amarelo, igual o semáforo. Isso. Mas o gravar parece que é para botar para gravar, né? Deveria ser gravando, mas enfim. Mas não é. Bom, então, por exemplo, essas ideias, que depois a gente vai falar mais sobre ela, a ideia do rolê epistemológico, acho que a gente fala um pouco disso no texto, é inspirada no movimento da capoeira, tranquilo? Então, por que eu estou falando que não é simplesmente outra palavra para a mesma coisa? A gente consegue dizer outras coisas a partir dessas referências, beleza?
Por quê? Aí o Nego Bispo também vai falar muito disso, ele fala muito da capoeira, né? Comparando a capoeira com, por exemplo, com esportes, né? Assim, então ele fala que o objetivo da capoeira não é um vencer o outro, né? A capoeira é um jogo, mas não um jogo no sentido de como se entende esporte convencionalmente, né? Assim, então, na capoeira, como o Rufino fala, a ideia do rolê, que é aquele movimento que um faz assim, o outro joga a perna dentro, a ideia do rolê é um entrar no vazio do outro, né? Então, o que a gente fala do rolê epistemológico é para dizer aquilo que a gente está falando na primeira parte da aula, que a ciência que a gente defende que a ciência tem que entrar no jogo. Então, esse entrar no jogo, né, inspirado no movimento da capoeira, não é um vencendo o outro, não é a ciência se impor como uma forma única de dar sentido ao mundo e, ao mesmo tempo, estar ali, junto com outros saberes, né? Então, por isso que a gente acha que a gente, usando se referenciando nessas ideias que vêm de sabedorias afrodiaspóricas, a gente consegue dizer isso de uma forma que a gente não diria com o mesmo sentido, se referenciando só em autores europeus, brancos, etc. E aí também, não é que eu quero dizer que algumas pessoas têm essa posição, que você não possa citar esses autores, né? Assim, tem pessoas que adotam uma posição mais radicalizada, que é assim, você não pode citar Foucault, né? Você não pode citar nenhum homem branco europeu. Eu acho que também não é isso, porque isso também não é entrar no jogo, né? Isso é substituir uma coisa por outra, né? Então, eu acho que é mudar a posição política das coisas, né? Então, o sentido de rolê epistemológico que a gente fala é nesse jogo. Beleza? Fez sentido isso? Uhum. Tá? Outra coisa é a própria encruzilhada, né, que a gente fala aí, né? Então, essa ideia de encruzilhada é referenciada no orixá Exu, né, como a gente já falou também um pouco. Então, quem é Exu, né, basicamente? Exu é o orixá dos caminhos, né? E a encruzilhada para Exu não é uma bifurcação, é um entrelaçamento, né? Então, que a gente fala, a matemática na encruzilhada, no sentido de que não é seguir um caminho que você tem que escolher uma coisa e outra, mas são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é sair da dicotomia usual. Então, não é a encruzilhada como algo que tem que ser resolvido. Então, a matemática que habita na encruzilhada, que ela está na própria pluriversidade, né, digamos assim. Beleza? Então, a gente entende que, se referenciando em Exu, a gente, que é o caso, a gente consegue falar isso, consegue falar coisas que, a partir de só referências brancas eurocêntricas, a gente não consegue falar, porque elas partem de outras premissas. Beleza? Certo? Fez sentido isso? Sim. Tá. Então pronto, o que mais? O que mais que vocês... Eu fiquei com algumas dúvidas. Dúvidas falei desse texto aí, fala. Ou no outro. Esse texto para mim foi difícil porque como eu não tenho leitura, 90% dos referenciais teóricos dele, então eu tive que pesquisar muita coisa. Aí uma coisa que me chamou a atenção, vou pular aqui essas partes, mas uma das coisas que me chamou a atenção, que eu fiquei realmente assim, encucado com isso, né? E as respostas que eu achei, não sei se me satisfizeram, assim, que é a questão do mito da modernidade. Porque que é do céu, né? Isso, que acho que foi a primeira coisa que eu li, assim, eu fiquei muito confuso. Porque aí eu queria saber, assim, a ajuda de vocês, né? Porque pelo que eu entendi, a ideia é mover o marco histórico, né, que delimita o início da modernidade, da Revolução Industrial
pro início da colonização, né, dos movimentos coloniais, meio que é isso, né, essa ideia. Mas acho que essa não é a coisa principal. Não é a coisa principal, mas tipo assim, o argumento, o primeiro argumento que ele dá é meio que esse, né, de que ele tem que se mover porque tem vários tipos de argumento que já são, assim, entre aspas, já tem bases filosóficas modernas, já naquela época, né, que é 1492. Por aí. Essa data que... porque tem um texto dele chamado isso, não é isso? Pode botar... o texto do céu chama isso. Isso. Mas aí eu fiquei com dúvida... 1492. Que foi publicado em 1992. que é 500 anos depois, né? Eu fiquei confuso com uma coisa. Quer dizer, na verdade com duas, né? Que a primeira quando você move esse marco, né, do início da Revolução Industrial para a colonização, você não diminui, de certa forma, o papel do capitalismo na atualidade, como se isso fosse uma coisa menos importante do que é. Eu fiquei em dúvida em relação a isso. E a segunda coisa... Essa é uma boa questão. E a segunda coisa que eu fiquei muito, muito em dúvida mesmo, né? É porque isso que ele fala da colonialidade, né? Eu acho que é assim, bastante relevante, né? Essa questão do eurocentrismo e tal, mas eu não sei se responde todas as... Porque, por exemplo, fiquei pensando, como é que eu usaria, por exemplo, um referencial teórico desse para falar, por exemplo, sobre questões de gênero e sexualidade, né? Essa questão da colonização, eu acho que ela é crucial para falar sobre racismo no Brasil, no mundo, né, de forma geral, mas no Brasil eu acho que em especial. Sim. Mas eu acho que tem várias lacunas que ela acaba deixando, que eu não sei... Mas eu acho que é falta de leitura mesmo, assim, né? Não, eu não sei responder. Não, eu acho que ele deixa algumas lacunas mesmo, eu concordo com isso. Mas primeiro, antes de responder mais diretamente essas questões, eu quero dizer o seguinte: a gente, na verdade, começou a falar dessa discussão sobre decolonialidade, a gente como grupo, né, por esses autores. Então, como eu falei, daqui a 3 semanas vai ter uma aula especificamente sobre isso, mas eu vou adiantando algumas coisas, aproveitando a fala do João, né? Assim, a gente chegou nessa discussão, né? Então, até no primeiro dia de aula eu falei, eu não quero chamar a disciplina de decolonialidade, assim, de colonialidade, porque justamente é porque eu não quero mais afirmar um compromisso com o termo decolonialidade que é associado com esses autores, Quijano, do Céu, Catherine Walsh e outros, né, assim, Maldonado Torres. Mas a gente chegou nessa discussão na tese do Diego Matos, por meio desses autores. Aí, desde então, a gente já começou a pensar a partir de outras referências, né? Entendi. Assim. Mas eu acho também, esse grupo de autores, que é um grupo de autores que se auto-intitula Rede Modernidade / Decolonialidade, né? Assim. E é um grupo de autores latino-americanos que tem recebido muitas críticas recentemente. Uma delas é por ser um grupo de homens brancos e que meio que, na verdade, a crítica é assim, que foi preciso um grupo de homens brancos cunharem o termo decolonialidade para esse termo começar a circular dentro dos meios acadêmicos. E isso meio desde então virou uma modinha, né? Assim, virou tudo decolonial, não sei o quê, uma coisa meio oba-oba, meio hipócrita, assim. Então isso é uma crítica. E havia outras pessoas que já falavam disso antes, né? A gente já comentou em aulas anteriores também, né? Como a própria Lélia Gonçalves ou Abdias, e que não eram reconhecidos, né? Então, uma crítica é que precisou um homem branco, um grupo de homens brancos, quer dizer, desse grupo aí, só o Catherine Walsh, que não todos são homens, né? Um grupo de homens brancos falar isso para essa discussão ser ouvida dentro dos meios acadêmicos. E outras críticas que eles têm recebido são mais específicas, né? Assim, uma delas é meio que basicamente dizer que
é justamente a ideia de modernidade, né? Como é que eles operam com a ideia de modernidade e que a forma como eles operam com a ideia de modernidade deixa algumas coisas de fora, como, por exemplo, o papel do capitalismo, que é exatamente o que o João está falando, e deixa de reconhecer algumas conquistas da modernidade que foram boas, né, digamos assim. Então, uma coisa meio maniqueísta, assim, isso é uma outra crítica que eles têm recebido. E eu acho que também, eu estou falando isso para dizer, eu acho que esses autores têm contribuições que ajudam a gente a pensar, mas também eles não dão conta de tudo, mas também essas críticas cabem a eles, algumas dessas críticas. E eu concordo bem com o João que esses autores não entram muito nessa discussão de gênero e sexualidade. Aí depois deles, né, nesse começo aí dessa discussão, né, que foi na década de 90, né, quando esse grupo de autores começou a produzir muito, eles destacaram 3 eixos da decolonialidade, que é poder, ser e saber, né? Que nesse texto da pós-verdade eles falam um pouco desses eixos também. E aí depois, outros autores baseados neles começaram a falar outras coisas, assim, meio que generalizando, digamos assim, esses 3 eixos iniciais que eles colocam. Então tem a Lugones, que é uma outra autora que fala de colonialidade da sexualidade. Beleza? Mas eles inicialmente não falam muito mesmo não, entendeu? Entendi. Com relação a essa questão eles têm uma ênfase maior na ideia de racismo mesmo. Né? Assim. Então, para eles, o que eles chamam de colonialidade do poder é a invenção do racismo. Então, colonialidade do poder é a hierarquização, porque para o colonialismo se manter, ele precisa ter uma hierarquização social, beleza? Então porque precisa alguém para ser explorado, como mão de obra, para fazer as coisas. Então eles inventam a categoria raça, né, para estabelecer, como uma forma de estabelecer uma hierarquização social. Isso que o Dussel, o Quirrano, chamam de, acho que é o Dussel, inclusive, que propõe esse termo pela primeira vez, chamam de colonialidade do poder, beleza? Então, eles falam mais profundamente da questão racial mesmo. Com relação à modernidade, como eu acabei de falar também, isso é exatamente uma coisa pela qual eles têm sido muito criticados, né? Assim, mas eu acho que a principal contribuição, eu concordo com a crítica do João, inclusive, mas eu acho que a principal coisa que eles falam que nos ajudam a pensar é que, na verdade, o sentido que eles querem dar à ideia de modernidade é uma ideia única e universal de progresso. Na verdade, acho que é até melhor pensar assim, né? Então, é um sentido de modernidade muito mais restrito de como tem sido discutido na história, na sociologia, de forma geral. Então, o que eles querem, porque a premissa básica que eles falam é que modernidade e colonialidade é a mesma coisa, tá? Mas a gente, no lugar da palavra modernidade, a gente pode falar progresso, tranquilo? Então, na verdade, o que eles falam é que existe um sentido único e universal do que seria o progresso, né? Quer dizer, como se toda a humanidade caminhasse de forma homogênea de um estado mais atrasado para um estado mais avançado. E aí a referência para esse desenvolvimento, para essa ideia de um estado mais avançado, é a cultura europeia, beleza? Então, para falar isso, eles falam de 2 sentidos de modernidade. Na verdade, o que antecede? A modernidade ou a colonialidade, né?
Então eles falam que tem um sentido hegemônico que coloca, que universaliza essa ideia de progresso, como eu acabei de estar fazendo sentido isso? Uhum. Tá. Que universaliza essa ideia de progresso, então é como se existisse uma noção universal de progresso, beleza? E tudo que não está alinhado com essa versão universal de progresso é considerado selvagem, primitivo, atrasado, e a humanidade tem que encaminhar todo mundo para aquele sentido de progresso. Então isso justifica a colonização, né? E justifica a escravidão, etc. Então por que é preciso colonizar aqueles povos? Porque aqueles territórios vivem num estado de primitivismo e é preciso tomar posse daqueles territórios para tirá-los desse estado de primitivismo. Então, nessa versão da história, a colonialidade é um movimento necessário para a modernidade. Mas o que eles querem dizer com modernidade é esse progresso, né? Assim. E aí, eles denunciam isso e falam outra versão, que é a modernidade é uma invenção da colonialidade, né? Que na verdade é ao contrário, né? Assim, justamente isso foi inventado para poder justificar a colonialidade. Que já estava acontecendo. Isso. E aí existe todo um projeto mesmo, né? Assim, de primeiro idealizar a cultura europeia como o berço da civilização, né, e tal, e aí parte desse projeto é a idealização da cultura grega, o apagamento de outras culturas, a invenção da categoria raça, e aí todos os movimentos, que primeiro foi a religião, depois foi a ciência, né, que tinha aquela discussão lá, tem o Papa tem uma bula papal, sei lá se é bula, sei lá, uma porra dessa aí do Papa, falando que o rei de Portugal está autorizado a escravizar todos os povos pagãos, né? Assim, por quê? Porque justamente eles viviam fora do cristianismo, e o cristianismo que era... Então, isso autorizava eles a serem escravizados, né? Assim. E aí depois tem a discussão, os negros não têm alma, os índios não têm alma, etc. E aí depois entra a ciência nessa discussão, né? Que é essa coisa da eugenia, etc. Então acho que a ideia de modernidade é um pouco isso que eles querem dizer, entendeu? Que é uma invenção e uma universalização da cultura europeia que foi criada para justificar todas as atrocidades da colonização. Beleza? Fez sentido, João? Sim, fez sim. Tá. O que mais sobre esse texto da encruzilhada? Ou sobre o outro também? Posso expor mais uma dúvida, então? Pode. Agora, em relação ao Ausch, né? Que ele fala sobre o termo decolonialidade ao invés do termo descolonialidade, né? Que é essa ideia de que não existe um estado nulo de colonialidade. Aí eu fiquei pensando, porque foi Pedro Marins, eu acho, né, que ele postou lá no grupo, o Pedro, ele postou lá no grupo a entrevista do Nego Bispo falando sobre que ele não é decolonial, né? Isso. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Porque existe estado nulo de colonialidade, só você nunca ter sido colonizado antes, né? Se você resiste desde o início, então quem é aquilombado, né, o termo, não é isso? Quem é aquilombado não precisa ser decolonial, né? Isso. Aí eu fiquei em dúvida se é como que esse tipo de referencial teórico conversa com esses outros referenciais teóricos que a gente está vendo, ou não conversa. Qual o referencial? O Walsh, a Walsh, no caso, né? A Walsh, como é que ela conversa com... Conversa, mas assim, muito boa pergunta, várias coisas para falar. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa na fala do João antes de eu começar a falar sobre isso? Entenderam a pergunta dele? Assim? Sim. Tá, porque são muitas questões. Primeiro,
Eu acho que a gente vai falar sobre o Nego Bispo, né? Assim, o Nego Bispo se intitula Contra-Colonial, né? E o que ele fala é que a decolonialidade, quem tem que se engajar na decolonialidade são os colonizadores, né? Assim, então, e ele é contra-colonial porque ele nunca foi colonizado. Isso também é questionado, né? Algumas pessoas criticam que não é bem assim, que os quilombos nunca foram colonizados, mas eu entendo o que o Nego Bispo quer dizer com isso, né? Assim, mas, bom, primeiro uma observação importante, que eu acho que você não deve pensar nem na decolonialidade nem na contra-colonialidade como um referencial teórico, tá? Primeiro porque esses autores mesmo falam que a decolonização ou a decolonialidade é uma postura política sobre a vida, né? Então, e que essa postura, então, por que não é um referencial teórico? Porque ela não está só no campo da academia, né? Assim, é uma posição política mesmo sobre o mundo, sobre a vida, e que ela, quando você leva essa posição para dentro da academia, ela pode fundamentar epistemologicamente que referenciais teóricos você vai conversar. Quer dizer, então falar como referencial teórico é um pouco redutor. E para o Nego Bispo, para a contra-colonialidade também, porque ele mesmo fala basicamente que ele não está nem aí para a academia, né? Enfim, isso é uma coisa. Dentro dessa discussão da rede desses autores, rede de colonialidade / decolonialidade, o que a Catherine Walsh fala, que a Catherine Walsh originalmente é de linguística, né? A área original dela é de linguística. Então, ela quer usar um termo, ela quer mudar esse prefixo. Então ela meio que cunha essa palavra decolonialidade, mas não é em oposição à ideia de descolonização. É como um recurso de ênfase. Então o que ela quer dizer é que uma vez que você está dentro da colonialidade, você nunca mais sai, beleza? Então, por que ela quer dizer isso? Porque descolonização pode soar, né? Pode provocar uma ideia de que você que seria possível apagar o passado, né? Assim. Então, viver como se aquilo não tivesse acontecido. Isso é uma crítica, por exemplo, à maneira como se opera muitas vezes com a ideia de interculturalismo, que é uma ideia que fala, o Brasil é multicultural, beleza? Como se todas as referências culturais que atravessam, né, que circulam no Brasil hoje, tivessem no mesmo estatuto político, e não estão. Né? Não é que é multicultural, existe uma cultura opressora e uma cultura oprimida. Então, essa ideia de multiculturalismo, interculturalismo, muitas vezes se alinha mais com o mito da democracia racial do que com essa consciência, né, digamos assim. Então, a Catherine Walsh fala isso com um pouco esse objetivo, né? De falar que você não pode viver, uma vez que você está dentro de um Estado colonial, você não pode viver como se a colonialidade não existisse. Então, a decolonialidade não é uma negação da colonialidade, é um engajamento num movimento permanente de insurgência e transgressão. Né? Então, dentro dessa discussão, desse grupo, o uso do termo decolonialidade tem esse sentido. Né? Assim. Entendi. E aí, o que o Nego Bispo fala, que a gente vai falar sobre isso mais detidamente daqui a 2 semanas, que ele se coloca como contra-colonial. Então, ele coloca os quilombos, né, assim, e aí esses grupos sociais, né, que se identificam como quilombos, como grupos sociais que têm resistido historicamente à colonialidade. Então, é isso que ele quer dizer quando ele fala que nós não fomos colonizados, porque desde sempre eles estão resistindo, né, assim. Então, contra-colonial é permanecer nesse movimento de resistência, né, assim. E ele fala que quem tem que se decolonizar é quem foi colonizado. Nós temos que
nos afirmar contra a colonização. Então, essa é um pouco a ideia de decolonialidade e de contra-colonialidade, né? Que o Bispo fala. Fez sentido? Sim, fez sim. Então, só aproveitando o Nego Bicho, eu botei um monte de vídeo lá, eu fui catando meio aleatoriamente na internet. Se você botar Nego Bispo no YouTube, vai aparecer 400 mil vídeos, né? Aí eu fui botando alguns lá, mas eu acho que vale a pena ver. Não precisa ver todos, né, que são muitos. Mas é legal ver porque ele tem muito material, ele tem muitas falas, né? E eu acho que as falas ajudam a entender a escrita, né? Essas ideias de confluência, transfluência, né? Assim, que ele fala muito. Enfim. Isso, falando isso, até me lembrou do outro texto, quando eles falam sobre os conhecimentos que são transmitidos oralmente, né? Que geralmente a academia não leva a sério, né, esses conhecimentos, e muitas culturas transmitem o conhecimento dessa forma, principalmente culturas africanas. Eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, que o Nego Bispo fala, eu escrevo esse livro não é para o quilombo não, é para os brancos, eu escrevo esse livro para fora, a gente não precisa disso. Fala. Eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre os itãs, então, que são os contos e mitos africanos. E os itãs, eles têm muito disso, são conhecimentos transmitidos oralmente. Só que aí eu queria colocar aquilo num trabalho, então onde que eu ia buscar isso? Então eu tive que buscar pessoas que escreveram esses itãs em algum lugar para eu conseguir referenciar. Mas aí eu consegui burlar um pouco isso, porque eu trouxe o meu primo, que ele é de candomblé, para contar algumas histórias também. Eu consegui referenciar essas histórias dentro do trabalho. Mas eu também tive que referenciar esses outros textos para ficar um pouco mais com a cara da academia, sabe? Então eu acho que é muito legal a gente tentar se referenciar em outras formas, mas ainda é muito difícil. Sim. Porque você também não tem muita referência de como que você se referencia em outros tipos de material. Isso, e até os tipos de escrita que são aceitos, né, dentro da academia. Que eu até estava falando outro dia, que lá na UFMG, que eles têm um curso de FIEI, né, que é o curso de Educação Indígena, e os TCCs, alguns TCCs é só desenho, não tem praticamente nada escrito, né, então isso é um movimento de entrar nas brechas, né, um pouco assim, e a gente tem que ir tensionando mesmo, assim. Mas legal que você fez isso. Então. E pretendo continuar fazendo. Muito bom. No mestrado, né? Legal. Me fez pensar na Conceição Evaristo, né, do diário, né, do Quarto de Despejo, o quanto ela não foi, na época, considerada como uma escritora, era como alguém que fez algo muito exótico, né, então teve toda aquele espetáculo, né, de olha, moradora de rua, que escreve... Não, mas não é Conceição Evaristo. Conceição Evaristo não, meu Deus, Carolina Maria de Jesus. Isso. Todo esse espetáculo ali, né, mas os livros seguintes dela não tiveram. Exatamente. Porque ela não foi aceita enquanto escritora, né? Enquanto era algo exótico ali, mas porque a forma de se expressar, de escrever dela não estava dentro do corpo de escrita que era esperado. Quem já leu o Quarto de Despejo é uma leitura obrigatória também, eu acho. E aí, a história da Carolina Maria de Jesus é bem representativa, porque eu acho que é mais do que isso, porque primeiro ela escreve o Quarto de Despejo, né? Que é a mulher preta favelada falando da favela. Aí ok, a mulher é isso, uma coisa exótica, não sei o quê, a intelectualidade da época aceitou. Aí depois ela escreve o outro livro dela, que é Casa de Alvenaria. Esse Casa de Alvenaria é a mulher preta favelada falando do branco, né? Falando da pessoa branca que mora. Aí não pode. Aí ela foi rechaçada, né, pela intelectualidade da época, assim. Que é isso, você pode falar, tudo bem, falar da própria favela é uma coisa que até assim uma autoindulgência da academia, né? Assim, nós estamos já reconhecendo essa pessoa, mas ela não pode falar do branco, né? Assim, é muito foda isso, muito louco. Assim.
E o livro, né, o Quarto Despejo traz muito isso, da miséria, então tudo bem também. Né? Isso. Mas o preto favelado criticando o branco, aí já não pode. Eu ia falar um específico, eu ia falar da Carolina. Ah, sim. E tem um movimento, quer dizer, tem pessoas que hoje, atualmente, queriam fazer uma reedição corrigida. Já vi trabalhos pedagógicos com livros, tipo, olha, eu estou seguindo a lei, estou usando o livro, estou lendo Maria de Jesus, mas ali nas aulas de português, escrever o que ela fez. É muito bizarro. Uma forma de violência. Uhum. Pois é, muito violento isso. Essa forma que as pessoas de língua portuguesa entendem a língua culta, né? Parecido com a matemática, né? Assim, ver a matemática como de forma não problematizada, né? Matemática como a norma pela norma, né? Assim, então, ele falou uma coisa interessante sobre a questão da retórica, não foi isso? Você estava falando nesse sentido? Você estava falando do diálogo, da fala, dos ensinamentos a partir das falas. Tem um episódio que ele é famosinho nas aulas de física e a galera assim, tem reproduzido bastante, que é sobre uma odisseia no espaço, cosmos. Tem um trecho, tem cosmos, odisseia no espaço. Não, cosmo, o programa. Uma coletânea de capítulos. É Cosmos, aí embaixo a gente acha que uma odisseia no espaço, coisa assim. Tá. Eu até tenho os vídeos. Qual é aquele seriado que é o Carl Sagan? Tá. Não, tem o novo. A Odisseia no Espaço, que é um homem negro. Que é um homem negro. E olha que bonitinho, né? Que acabei de perceber na sua fala, né? Que dentro desses episódios, tem um episódio que, se eu não me engano, era aquela discussão sobre Kepler e... sobre o cometa Halley e o Hulk discutindo a questão da lei de Newton. Um trecho da história tem isso, da física. E aí, numa discussão coletiva da universidade, o Hulk tenta convencer com palavras. E aí é fortalecido que o Newton estava com todos os direitos autorais da época e o Hulk não tinha como comprovar isso. E aí colocou um quadro, uma fala, alguma coisa no salão das discussões coletivas de lá, escrito não apenas em palavras. Então tinha que fazer a demonstração. Só que entender isso é uma coisa, mas como isso é reproduzido é outra. Então, assim, pode ser que nas aulas de matemática, um fortalecimento dessa fala, da escrita rebuscada, da linguagem, acima, do uso do poder da matemática para trazer verdades da natureza, essas falas de uma história romantizada fortalecem ainda mais o uso da não retórica para o ensino. Entendeu? Então, isso é uma cultura que a gente vai tomando posse e ela é dada assim de forma romântica, mas por trás dela tem uma nuvem, uma tempestade de coisas acontecendo. Eu achei muito interessante quando você falou, porque o Abudo falou alguma coisa sobre isso. Foi o Abudo, na tese de doutorado dele, tinha alguma coisa sobre o uso de artefatos matemáticos, mas os ensinamentos não eram formais como a academia. Então os artefatos de... Sabe quem é o Abudo? Isso aí tem que apresentar. Vocês sabem? Ninguém sabe. O Abudo foi um aluno de doutorado nosso que esteve aqui no PEMAT, que é moçambicano. Ele já terminou o doutorado e já voltou para Moçambique. Aí ele falava sobre os artefatos, a gente nas jantas, ele falando como que eram usados, mas como era ensinado isso. E como tinha matemática nesses artefatos. Entendeu? Muito bacana. Achei interessante o seu ponto. E Krenak fala sobre parafernália, né? Lá num seriado, num documentário chamado Consciência. Eu pegava os textos que ele fala, as falas dele, e ficava tentando entender, porque para mim é muito difícil. E ele falava sobre a modernidade e o uso de parafernálias para reafirmar que a gente está num estado de progresso. Entendeu? Muito diferente. É uma visão que, para as aulas de matemática hoje, se você não tiver um quadro cheio e ficar dando aquele estoque de giz no quadro, você não é professor, entendeu? Você não sabe o que você está fazendo. É muito louco isso.
Eu não lembro desse Parafernália, não. Não, tá no texto, não é no texto, é no comentário, a consciência. Tu chegou a ver? Tá no Prime. Na Amazon Prime. Como chama? Consciência. Não. Não, eu vou te mandar. Depois eu vou ver. Bacana. São 5 capítulos na série. Consciência. No Amazon Prime? Amazon Prime. Chegou a ver? Não, tô anotando pra ver. Eu vou ver depois. Mas não só ele que fala, não. Tem mais autores lá. O que mais sobre os textos? João, mais alguma dúvida? Acho que em questão de dos diferenciais, acho que não. Assim, só umas coisas que eu marquei aqui. Tá. Teve uma coisa que eu marquei aqui, mas que eu acho que a gente já comentou, né? Que eu achei muito interessante, assim, marquei, porque eu achei um trecho que conversou muito comigo, né? Que é: nesse cenário, o fortalecimento do negacionismo científico escancara uma arapuca que se volta contra a própria ciência, que igualmente negou-se a entrar no jogo e excluiu quem dele não poderia participar, né? Que é essa ideia de que no movimento de tentar se proteger do negacionismo científico, a ciência se enrijece mais e piora a situação, né? Exatamente, a gente já falou isso, né? Isso é bem importante. Isso está no texto das encruzilhadas. Isso, exatamente. Tá. E acho que eu fiquei pensando, acho que até pensando nesse trecho que o João citou, acho que é uma coisa que a gente falou na última reunião do LAPRAME, de outras formas de divulgação. Acho que a universidade como um todo, né, a academia como um todo, no geral, acho que um pouco desse negacionismo que se enfrenta hoje na ciência tem com essa falha na comunicação com a comunidade em geral. Então, até mesmo nesse exemplo que o Vitor trouxe na semana passada sobre os estudos, que tem ali o placebo e tudo mais, tem pessoas... Acho que essa discussão, ela foi chegar para o todo agora, porque esse caso teve ali uma luz muito grande, né? Ela deu entrevistas e tudo mais, mas enquanto sociedade, as ciências em geral, elas pouco se comunicam com a massa. E aí, quando vem as críticas dessa massa, a atitude é se enrijecer mais ainda, ou num esforço muito grande de ser, né, dos textos, dos resultados, das divulgações, serem em linguagens cada vez mais difíceis, né, usando ali, né, aquela coisa do texto elegante, né, do que é tido como um texto elegante, e como que o negacionismo que a gente vive hoje também é fruto disso, né. Então, acho que também é um exercício de pensar como, por exemplo, na defesa da Gisele, eu achei fantástico ela ter feito contos com as entrevistas, porque talvez... vão ter pessoas que não vão ler a tese dela inteira, mas aquele conto ali é muito representativo de tudo que ela apresentou antes. Então, ainda que eu não tivesse assistido a apresentação da Gisele, mas você ter o título da dissertação dela e ler aquele conto ali, você consegue entender muito do que tá, mas é um exercício muito difícil. Ficaram super legais os contos. Não, ficou assim, você lendo o conto, né, tinha acabado ela botou um durante a apresentação e um no final. Tanto no do início como no do final, você conseguia ver todos os conceitos que ela usou ali, sem ela estar citando, mas de uma forma muito compreensível, né? De que quem não tivesse lido nenhum daqueles autores consegue se aproximar da pesquisa dela. E eu fiquei com isso muito na cabeça, porque é um desafio muito grande, né? Ela estava falando, buscar outras formas de escrita. Ela fez entrevistas, então... beleza, ela poderia ir ali separando trechos das entrevistas, comentar sobre aquilo, mas será que a reflexão que ela trouxe, que foi importante pra caramba, iria circular da forma que agora tem potencial de circular com esses pontos, né? O resto do texto também é muito importante, mas a maior parte do público que talvez vai acessar essa reflexão vai acessar a partir dos contos.
Isso aí. Vocês sabem o que é o trabalho da Gisele? Não sei. Não fala. A Gisele acabou de defender agora Tem. doutorado. Ela fala sobre mulheres negras que estão no campo da matemática. Como é o nome? Acadêmica? Não. Matemática pura. Sim. E aí ela fez entrevistas com duas professoras, né? Foi. Duas professoras negras. E Ela selecionou professoras que dão aula de disciplinas de matemática pura em curso de licenciatura. tem o texto lá no Classroom, né? Acho que Não, não foi sei. eu daí. Mas Porque se seria não legal a tiver, eu boto. gente ler o conto, né? É. Deixa eu achar aqui no outro. As reuniões são gravadas? Da Prane? É. São. Pode pegar aquele treino que ela fez, né? Você assistiu? Eu tava lá. Mas a defesa também foi gravada. Eu posso mandar o vídeo da defesa depois. Até de repente aqui pelo vídeo eu consigo achar parte do print do conto. Gente, eu ia falar uma coisa também que eu esqueci. Mas tudo bem. Procura aí. Foi que dia? A defesa, Não, a apresentação do Prane, Foi semana retrasada. Não, Foi há 15 dias, né? Tem mais ou menos por aí, né? 15 a 20 Não, Foi dias. foi antes da do Bruno, acho que 15 dias foi a do Bruno. Eu lembro da notificação. Achei. Há um mês, né? Tinha uma notificação que ela ia. É uma sequência de defesas, né? É uma sequência de defesas. agora vai ter do Ivo. Deixa os contos. Foi dia 15. Foi na reunião do dia 15. Provavelmente 15 dias pra 20. Se não foi ela, foi a como Bruno. ele fala no sentido de confuso, nos dois textos. Sim. No artigo e no texto do fim. Ah, Pode fazer isso. posso, claro. Deixa lá. Tá. Achou? Essa é uma dúvida que eu tenho bem. Tá. Não deu tempo de tirar que o filme foi a tempestade. Chegou, apresentou e foi embora, saiu. A gente quase não usava mais o texto dele. Pô, tem um tempão isso. Porra, muito. Foi em que ano esse? 2019. O filme estava aqui na sala, tu lembra? Lembro, claro. Ah, tu tava lá. Hoje vai Tu- ser mais difícil trazer ele. Ele não tava morando aqui. Não, porque ele tá muito estrelinha. Ah, Tá gravado isso. Achou? Eu acho que eu achei. Aqui. Isso aqui é de uma das entrevistas. Ela falou que ela escreveu o conto com base na entrevista e depois ela pediu para a própria entrevistada escolher um título pro conto. Foi isso ou foi o fechamento? Foi a última frase? Então, acho que foram as duas coisas. Fragmentos que sustentam a escrita. A primeira vez que eu saí com colegas em Viçosa foi em 1996. Era uma mesa cheia de professores. Alguém disse: "Eu não tenho problema com negros." Quando um branco começa assim, a gente já sabe. Depois veio: "A única coisa que eu não quero é que alguém da minha família se relacione com um negro." E aí eu não existia, eu era de papel. Ela estava na mesa e a pessoa falou isso mesmo. Só achando de boa. Eu fiquei um tempo tentando entender o que tinha sido dito. A ficha demorou para cair. Quando caiu, eu já estava em casa. A relação de trabalho morreu ali. Mas o mais duro não foi isso. O mais duro foi o silêncio. Não era eu que tinha que falar, e ninguém falou. Todo mundo ficou em silêncio. Isso balizou minha relação com muita gente. Depois dizem que a gente exagera. Dizem que não foi bem assim. Aparecem os tradutores. Ela não quis dizer isso, mas foi isso que ela disse. Deixa eu ver se eu acho o outro. E aí Também a Bárbara Carini, que é a coautora desse texto, já falou muito isso, assim, de que a luta contra o racismo tinha que ser uma responsabilidade dos brancos, né, assim. E até isso, ela fala, pô, até isso a gente tem que
a gente, pessoas negras, tem que ter essa... Porque quem inventou o racismo foi o branco, né? Assim, e aí, nesse momento, o que aconteceu? Uma pessoa falou e possivelmente ela era a única pessoa negra na mesa, né? Assim, e os outros ninguém falou nada, todo mundo achou de boa, né? Assim, então, acho que é muito importante, principalmente as pessoas brancas, criarem constrangimento, né? Quando acontece situações assim. E aí a Gisele, na defesa, ela foi falando, assim, né, sobre muitas vezes a pessoa estar naquele lugar enquanto uma mulher negra que está numa universidade, lecionando uma disciplina de matemática pura, e aí ela falou, ela até trouxe uma imagem com, acho que foi do site do INPA, em que ela pegou as pessoas que estavam ali. Então ela fez um paralelo de mesmo quando as pessoas alcançam, o ambiente é tão adoecedor, tão racista que elas são apagadas. A existência delas ali. Então, nesse conto, quando coloca que a relação de trabalho morreu ali, então a gente pensa, as parcerias de artigo morreram ali, os possíveis projetos que ela poderia ter ali enquanto professora, muitos morreram ali porque... ali a pessoa disse que não conseguiu falar nada e só conseguiu pensar nisso em casa. Mas será que se numa outra situação, já tendo percebido ali aquele grupo, essa pessoa se posiciona, será que ela consegue ainda produzir naquele grupo, viver, ter lugar naquele espaço que, de uma certa forma, ela ocupou, mas... a vivência ali não vai ser a mesma, né? Então, igual teve agora recentemente do juiz negro que foi exonerado porque ele tratava mal as pessoas, né? Ele humilhava as pessoas. E aí, acho que foi até a Bárbara Carini que fez uma reflexão falando, eu não vou dizer, eu não estou lá para dizer que com certeza esse juiz branco, esse juiz negro não humilhava as pessoas, mas assumindo que ele humilhe, eu também sei que há muitos juízes brancos que humilham pessoas e que não foram exonerados. Que não são. Então, é um lugar de que esse juiz alcançou, mas que se espera dele uma subserviência, então ele tinha que ser, sei lá, Jesus Cristo enquanto juiz. E talvez essa professora da entrevista, talvez não, né? Essa professora da entrevista que a Gisele trouxe, ela tinha que ouvir isso e pensar, caramba, fulano não é racista, porque ele não tem nada contra negro, ele só não quer empretecer a família dele. E se ela talvez tivesse falado algo nesse momento, ela é a pessoa que não entende a opinião do outro, é muito difícil de argumentar com ela, uma pessoa muito arrogante, não aceita a opinião do outro. Se ela respondesse, ela que estava sendo agressiva. O outro está falando que não é racista, né? Assim, já começou com esse discurso. Estou ajudando vocês, pô. Esse negócio do juiz que eu não sabia dessa história. Foi recente agora. Mas eu vejo muito isso com aquela Maju, sabe? Jornalista. Sim. Acontece muito. Isso, que, tipo assim, eu acho que ela fala um pouco merda mesmo, mas todas falam. Assim, só ela que o pessoal critica, né? Todas, aquelas Natuza, aquela galera toda, e aí ninguém fala nada. Né? Assim. Foi em Rondônia. Ele foi o primeiro magistrado negro aprovado por cotas no Tribunal de Justiça de Rondônia e foi demitido agora em maio, após decisão, né, do estágio probatório dele. Nossa. Porra, estágio probatório. Uma coisa que você falou que me fez refletir, já tem só porque eu sou meio um comentário sobre esse episódio relatado na tese da Gisele, porque isso mostra como a Érica falou, como isso é adoecedor e como isso afeta a carreira daquela pessoa, né? Assim, que ela vai, isso afeta, assim, que ela vai possivelmente produzir menos, e a gente pode trazer até para os alunos na graduação, né? Como o ambiente da universidade pode ser agressivo e pode afetar a permanência, aquela pessoa não quer ficar ali. Porque o cara ia falar, Vitor. Isso. E, por exemplo, nesse sentido, depois que ela refletiu em casa, assim, que sou meu neurótico, né? De repente a ficha não caiu só ali. Eu fiquei a vida inteira naquele grupo ou num grupo parecido, achando que produzia bem e por trás pode ser que a minha aceitação não era do jeito que estava na minha cabeça. Eu não acredito. Hoje ela, por exemplo, poderia estar se sentindo depois até uma inclinação depressiva, um quadro depressivo, por conta dela refletir sobre tudo que ela fez e se nesses momentos que ela ia pensando, lembrando dessas coisas, alguma fagulha
de racismo acontecia, não aceitação. Então, peraí, se alguém negou alguma coisa que eu falei em algum momento das discussões, pode ser que não era simplesmente por conceito, entendeu? Mas por conta desse possível preconceito ou racismo. Mas caraca, que foda. E eu acho que a gente internaliza muito isso. A gente, agora eu estou falando como homem gay, né, assim, porque comigo já aconteceram coisas semelhantes, né, das pessoas falarem coisas que são pretensamente, como dizendo assim, eu não sou homofóbico, né, assim. Meu irmão mesmo, que é bolsonarista, falou uma vez assim que na eleição de 2018, no dia da eleição eu sofri uma agressão homofóbica na rua, mas assim, verbal, não física, né? Eu estava chegando em casa e Oi? Eu lembro desse relato. Pois é, até o pessoal escreveu umas coisas, né? Que aí um vizinho assim falou, não vai poder ter viado mais aqui não, o Bolsonaro vai resolver isso. Aí eu contei isso para vizinho seu? Lá em Copacabana. Aí fica com vontade de voltar para casa, né? Exatamente. O vizinho que era um prédio do lado, não era do meu prédio, mas o meu prédio não era horrível. E aí, enfim, aí eu contei isso para várias pessoas, aí eu contei isso para meus irmãos, aí meu irmão falou assim, não pode ficar tranquilo que você é gay, mas é discreto. Quem vai levar porrada é quem é bicha louca, não é você não. Então tudo bem, então beleza, né? Assim. E até hoje ele não entende isso. Até hoje eu parei de falar com ele e tal. Até hoje ele fala assim, não, mas a gente aceita você como gay na família, não tem problema não. Aí eu falei, eu não estou pedindo você não tem que me aceitar. Assim. Cara, inclusive que não aceite. Mas eu estou falando isso que eu acho que é meio parecido essa situação, sabe? E a gente, que eles falam achando que estão elogiando. Exatamente, achando, não, a gente... E o problema é, não sou racista. E aí, assim, acho que esse ponto também me fez pensar, se esse professor, né, ou professora, teve coragem de falar isso numa mesa, né, de docente, estando para uma pessoa que, em tese, está ali numa mesma posição que ele, o que os alunos escutam também na universidade, né? Porque aí, se ela não teve o que falar, estando ali na mesma posição, quem dirá um aluno talvez até teve o que falar na hora, mas assim, o cara vai me reprovar. Ele me dá aula de análise, como é que eu vou dizer pra ele que a fala dele está sendo racista, na hora de corrigir ele vai lembrar. Então, coloca também num lugar. E aí, acho que eu também trouxe esse exemplo pensando assim, a gente não leu a tese da Gisele, eu pretendo ler. Mas, mesmo sem a gente ter lido, a forma como ela usou para divulgar, olha como a gente, como trouxe da pesquisa dela, como faz até mobilizar para querer ler essa pesquisa, mas ainda se uma pessoa que não for do campo acadêmico, ela não for ler a pesquisa da Gisele, se esse conto chegar para ela, vai ser afetada de alguma forma, vai trazer uma reflexão de alguma forma. E se fosse um texto acadêmico convencional, possivelmente não seria. Nunca ia chegar. E o quanto que acho que é desafiador, assim, pelo menos, aí eu falo por mim, assim, um desafio de tentar pensar outras formas, porque acho que eu sou muito cartesiana para muita coisa. E aí eu lembro que na defesa, quando a Gisele falou que fez contas, eu fiquei assim, aí quando eu leio o primeiro, leio o segundo, eu falei, caramba. Então é muito difícil a gente pensar em outras possibilidades, mas quando você vê outras possibilidades sendo feitas, isso também traz um certo repertório, né? Então, acho que quando eu estava lendo essa parte do texto, que falava sobre a divulgação, o negacionismo, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que a comunicação da ciência com a massa, ela é ineficaz. Exatamente. Eu acho que isso, né? Se coloca de uma maneira mais dogmática, mais hermética, né? Mais assim. E acho que aí passa uma mensagem assim, de que vocês não são capazes de chegar até o nível que nós estamos, né? Assim. Só comentar que eu acho que isso deveria ser papel da própria universidade, né? A universidade está nesse local de produção de conhecimento, tal, também tem que ser o mesmo local onde esse conhecimento se divulga, esse conhecimento se populariza, né? Só que a gente não tem essa ideia, né, da Torre de Marfim, né? De que a gente acaba, mesmo que não por querer, né, mas acho que a própria forma como a academia se organiza faz com que a gente se coloque muito distante das pessoas
que essa ciência tem que atingir, né? Porque a gente não faz ciência para nós, a gente faz ciência para a sociedade. E essa ciência não atinge a sociedade, de forma geral, não atinge. E eu vejo isso acontecendo aqui na UFRJ de muitas maneiras, né? Assim, a galera, inclusive o jeito que o pessoal dá aula para graduação aqui, né? É muito assim, vocês têm que chegar ao nível da UFRJ, né? Não é a UFRJ que tem que se deslocar, entender onde ela está. Isso eu falo muito, você tem que. As pessoas dão aula para um aluno que elas idealizam na cabeça. Né? Isso é uma manifestação disso também, eu acho. Mas. Só esperando que falar de Um comentário que eu cheguei a anotar aqui foi. Inclusive enquanto eu estava lendo esse texto, né? Que me remeteu a isso, né? Que a gente está falando dessa questão de como a academia se organiza, né? Que ainda a gente está falando sobre essa questão da ciência, mas a gente também tem que perceber, quer dizer, perceber não, né? Que a gente sabe, né? Mas lembrar que a nossa área, né? Enquanto cientistas sociais, a gente está numa posição assim subalternizada dentro da própria universidade, né? Eu estava literalmente dentro desse texto na sala da pós, e aí chegou um professor, trabalhou comigo, da UERJ, falou: pô, João, caramba, você tá aqui, pô, legal. Aí ele viu assim que eu tava fazendo, aí falou assim... Na pós aqui? Na pós aqui, isso. É que ele é professor da UERJ. E ele é aluno de pós aqui também? Isso, só, quer dizer, eu acho que ele já defendeu o doutorado dele, só que ele é da Pura. Sim. Aí vai fazer sentido aqui. Aí ele falou assim, aí ele viu assim que eu tava fazendo, aí ele... é o que eu sempre falo, né? Porque cada área do conhecimento tem uma dificuldade diferente. Por que a gente está conversando sobre isso, né? Tipo assim, o cara já deixou aquele... não sei... Não acho que seja diferente, mas... Né, é meio que isso, assim, né? Ele não, querendo não diminuir, ele deixou claro que na cabeça dele é menor mesmo, sabe? Exatamente. Aí eu até notei aqui, né? Durante a leitura, o professor apareceu. E qual era esse texto aí? Eu tava no texto da pós-verdade. Aí eu tava começando o quarto, entre aspas, capítulo, né, que é Pós-Verdade e a Comunidade da Educação Científica Brasileira. Aí eu marquei no próprio título, assim, né? Durante a leitura o professor apareceu. Porque foi assim, eu achei muito cômico, né? Porque é exatamente isso. A gente acaba também sendo colocados, exatamente por causa dessas preocupações, né? De, vou ter que me comunicar de uma forma diferente, a gente se preocupa com essas questões sociais. A gente é colocado num patamar abaixo, né? Ele tentando justificar o porquê que ele acha que o que eu faço é importante. Tipo, eu não perguntei se o que eu faço é importante pra você. Mas era pra eu ficar muito feliz e me sentindo elogiado. Não, porque nós fazemos as nossas listas de exercícios, vocês têm que fazer essas leituras. Então, assim, são outros tipos de dificuldade. Eu falei, legal. Eu adoro fazer lista de exercício também. Tá ótimo. Você devia ler também. Entendeu? Exatamente. Deu vontade de falar, mas eu fiquei só no adoro fazer lista de exercício também. Então, o Diogo está perguntando aqui sobre o conceito de cruzo, que também tem nesse texto, tá? A gente, essa ideia de cruzo, vou falar também que eu acho super difícil, tá? Essa ideia, assim. Depois a gente vai falar mais sobre ela quando a gente falar de pedagogia da encruzilhada. Para ter... Vocês querem que tenha essa aula, né? De pedagogia da encruzilhada? Acho uma porque boa. se é difícil, é melhor a gente ler e depois conversar sobre. Ler sozinho. Porque é aquilo que eu falei, a gente não vai, tem muita coisa que a gente poderia, muitos autores que não vai dar, eu estou meio tentando selecionar. Por exemplo, Fanon, acho importante a gente ler alguma coisa, falar sobre branquitude, que é a Cida Bento, né, nesse trabalho recente dela, sobre o pacto da branquitude. Enfim, tem que selecionar coisas. Ainda tem as coisas de currículo, que eu quero trazer coisas que também são super difíceis, que é aquelas perspectivas pós-críticas de currículo, mas acho que a gente tem que ler alguma coisa daquilo. Enfim. Mas sobre a ideia de cruzo, né, ele usa essa palavra cruzo um pouco em contraposição à ideia de sincretismo, porque a ideia de sincretismo está meio associada a esse mito da desigualdade, ou da democracia racial também, porque é uma ideia que é vendida meio assim, que as religiões
se misturaram, né? Porque meio assim, né? O Brasil é um país misturado racialmente, então as religiões se misturaram. Não é que as religiões se misturaram. Teve umas que eu nem... Isso é outra discussão também, nem chamo de religião, porque eu acho que, para mim, Umbanda e Candomblé é muito mais que religião. Assim, religião é meio depreciativo. Mas, enfim, que essas sabedorias tiveram que se esconder para sobreviver, né? Então o sincretismo é isso. Quando você fala que Ogum é São Jorge, é porque você não podia falar Ogum, né? Assim, não é que teve uma relação entre isso, né? Então o cruzo, quer dizer, então isso seria a ideia de sincretismo, né? Assim, é uma sabedoria oprimida tentando sobreviver dentro de um ambiente que é dominado pela outra, né? Assim, e o cruzo são as estratégias, quer dizer, na verdade é um pouco o mesmo movimento, mas olhado de outra perspectiva, né? Assim, olhado da perspectiva que visibiliza aquilo como uma estratégia de resistência, e não como uma mistura homogênea e equânime, visibiliza aquilo como uma história de... Então, como essas sabedorias de matriz africana e indígena precisaram fazer esses movimentos para resistir, e ao fazer esses movimentos tensionaram as sabedorias hegemônicas, né, também. Então, a ideia de cruzo é mais ou menos como se fosse uma cultura que sofre influências de diversas referências, mas pensar nisso reconhecendo a desigualdade entre essas referências, que elas não estão todas no mesmo patamar, né? Assim, é aquilo. Tem uma que está oprimindo e outra que está sendo oprimida, né? Então, o cruzo é essa estratégia de referência, né? Assim, um pouco isso. Até porque na feijoada da esquina a gente vai ter a imagem vai ter lá referência Ogum e a São Jorge. Na igreja não vai ter. Na festinha de rua da igreja não vou falar nada de Ogum no mesmo dia. Isso. Pior que eu passei na frente da catedral no dia de São Jorge, estava tendo uma roda de samba de macumbeiro. Achei interessantíssimo. Mas, então, é isso um pouco, o cruzo, entendeu? É um movimento de resistência. Né? Assim, mas não é para ser idealizado isso, é olhar isso pensando, aquelas pessoas precisaram resistir. Né? Então elas estão ali se impondo. Né? Assim. Isso me lembrou, lá em Salvador, na época, algumas mulheres evangélicas estavam querendo vender acarajé e elas começaram a chamar de, acho que era bolinho santo, alguma coisa assim, elas mudaram o nome. E isso estava dando muita polêmica, porque as baianas não iam aceitar que fosse transformado naquilo, né? Eu sei que essa briga durou anos assim, e o acarajé ele acabou sendo tombado como patrimônio de Salvador. E hoje em dia você não pode vender acarajé sem chamar de acarajé, e sem ter todo o preparo, né? Da baiana, tem o quiosque, tem todo o aparato. Me lembrou isso, tipo, até hoje em dia ainda tem esse movimento, né? No grupo do meu condomínio deu uma briga no dia de São Jorge para a feijoada. A moça lá botou que ela vende quentinha e colocou que estava vendendo feijoada de São Jorge. Eu quero botou, só compre se for de algum. Aí, tem uma coisa que você falou, que o Abudo também tinha falado. Por que eu estou fazendo referência dele? Por conta da conexão das falas. E que isso, eu tinha até falado com o Abudo no jantar, né? Tava Johnny, Abudo e eu. E o Fábio estava perto também. Foi até lá no Centro de Ciência da Saúde. Foi uma fala de associar uma ideologia que veio se propagando com o passar do tempo no interior das igrejas evangélicas, e elas tinham como base as religiões de matriz africana, que na verdade não eram ditas religiões, eram ditos estilos de vida, e queriam trazer isso para dentro das igrejas evangélicas. Ser evangélico não é ser religião, é ser um estilo de vida como é pensado no continente africano, ou seja, exatamente. Então, tipo, é um negócio meio que talvez pode se alinhar com o sincretismo, entendeu? Quem falou isso? O Abudo? O Abudo. Não, mas o Abudo já tinha falado que lá em Moçambique, inclusive teve um rapaz que eu não lembro, eu até fiz uma pergunta para ele, que ele veio no seminário,
aqui na 619, ele estava falando sobre uma turma que ele deu aula, que ele trabalhou lá na África. Eu lembro. Caraca, cara. É dele brasileiro? Não é. Veio uma dupla. Você sim, trouxe, sei quem é. Então, sei, mas não ele lembro tinha quem falou, tem muitos ele anos. tinha falado exatamente isso que corrobora com a Buda e com o que você falou agora. Que é para além de religião, que é um estilo de vida. Entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa isolada. São grupos diferentes falando a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, não é que é um ponto de vista, né? Assim, é um olhar investigativo sobre esses pontos. Para narrar textos. Então só explicando um pouco por que eu não gosto de falar como religião, né? Assim, porque primeiro tem. Esse cara, inclusive, ele que veio junto com a Budo nessa palestra, ele fazia na época doutorado na UERJ. Foi isso mesmo. E ele mesmo foi uma das pessoas que falou isso que me provocou a pensar, assim. Porque sempre que eu conheci uma pessoa africana, eu perguntava assim, mas lá não tem essas religiões, aí me referindo a Umbanda e Candomblé, né? Aí tudo, não tem, assim. E de fato eu acho que elas ficaram muito apagadas, né, em alguns territórios, mas é claro que tem ainda, né? Assim, mas sempre que eu falo, não tem essas religiões, eles falaram, não tem, assim. Aí eu começava a falar, mas não tem, assim, orixá, aí não tem Iemanjá, não tem Oxóssi, Oxum. Aí quando eu começava a falar isso, aí esse cara, que eu esqueci o nome dele, que era um cara que, moçambicano, que fez doutorado na UERJ, ele falou assim, não, tem sim, mas isso pra gente não é religião, pra gente é a vida. Ele falou essa frase que me provocou a pensar isso, justamente. Inclusive, a ideia de terreiro é uma ideia da diáspora, né, assim, porque originalmente na África o terreiro é o mundo, assim. Então o terreiro também é um movimento de proteção, né, porque assim, um lugar que você pode, assim, professar aquela cultura sem ser assassinado, né, digamos assim. Na África, originalmente, né, quando... porque a gente tem que entender também que Umbanda e Candomblé são religiões, entre aspas, brasileiras, né, porque inclusive elas juntam várias referências de lugares diferentes da África, né, que tem os orixás, os iquices e os voduns, né, assim, que são lá na África de culturas diferentes que se misturaram aqui, né? Enfim, mas lá não tem um negócio de terreiro. O terreiro é o mundo, né? Você pode... Então, o que quer dizer isso? Não existe uma separação entre a vida e a religião, né? Assim, então, tipo assim, a gente fala que Oxum é a orixá da cachoeira, né? Da água doce, da beleza, da fertilidade do ouro, né? Assim, lá Oxum é a cachoeira, não é que ela é uma entidade que está na cachoeira, porque a natureza é vida, né? A natureza é viva, né? Assim, então eu acho que chamar de religião é meio que olhar essas sabedorias a partir daquilo que a gente entende como religião na cultura ocidental. Então, para mim, religião, inclusive que a própria palavra religião quer dizer religação, né, assim. Então, ela pressupõe uma separação, né, assim, que a gente fala que é a religação entre o homem e Deus, né, tem uma história assim. Mas é porque Deus, nessas religiões neo-judaicas, né, assim, que é cristianismo, judaísmo, islã, elas colocam Deus fora da natureza, né? E o homem fora da natureza. Então nessa sabedoria de matriz africana não tem separação. Não tem, tipo assim, não tem separação entre o material e o espiritual, como tem aqui. Então, a cachoeira tem espírito, né? Então, por isso que eu digo, Oxum é a própria cachoeira, né? Então, para mim, você vê isso como religião, estabelece um vício de inferioridade de origem, né? Assim, você vai inferiorizar aquilo, que você vai comparar com as religiões, cristianismo, etc. É mais ou menos a mesma coisa que eu falo.
acho que para mim não cabe muito dizer que no Egito tinha matemática, tinha outra coisa que era possivelmente mais foda que aquilo que a gente chama de matemática hoje. Então, assim, é olhar esse movimento de olhar outras culturas a partir das categorias epistemológicas que nós conhecemos na cultura, ou seja, tentar encaixar naquilo, entendeu? Uhum. Então é um pouco isso que eu acho. Assim. E parece que você voltou a falar de cruz, mas indiretamente. Sim, tem razão, verdade. Boa, muito porque bom. A questão da resistência, sim. Né, do olhar de E sobrevivência. Já teve um pai de santo que depois, muito depois disso, ele falou isso para mim explicitamente. Porque eu estava assistindo uma palestra desse pai de santo, foi até lá na Rio Innovation Week uma vez. Aí ele falou isso, ele falou, Umbanda e Candomblé não são religiões, ele falou isso. Aí depois, acabou a palestra, eu fui falar com ele assim, não, aí ele falou, Umbanda e Candomblé tiveram que se disfarçar de religião para sobreviver. Ah, viu? Essa porra, tá. Eu ia estender o assunto perguntando isso, porque tu tá criando um terceiro ser, uma entidade, para você conseguir ter liberdade de exercer seu culto. Não, na verdade, exercer sua cultura. Sua cultura, exatamente. Até porque no Brasil, para ter algum status de respeito, precisa ser considerado religião. Minha família, parte dela é Testemunha de Jeová. No Salão do Reino tem uma briga muito grande para ser considerado religião, porque é considerado como seita. Então, assim, nessa lógica, pensar não é religião, é mais do que isso, aqui no Brasil, se não é religião, é menos do que isso. É seita. Então, ser religião é importante. Sim, exatamente. Se não é religião, é seita, é criminoso, alguma coisa que faz coisas. Alguma reunião que faz coisas ocultas, ocultismo, essas paradas assim. Então, que era como era classificado mesmo, era charlatanismo. Tem um movimento parecido com a capoeira, né? De tentar classificar a capoeira como um tipo de luta, ou um tipo de dança, né? Isso é só uma forma de... que o pessoal comenta, né? Eu já vi várias vezes o pessoal falando assim, capoeira é tão boa, mas tão boa que engana branco até hoje. É isso. Porque o pessoal fica chamando de dança, fica chamando de luta, mas não é isso, né? É algo a mais, né? Então, até desse ponto de vista eu entendo, né? Porque tem que chamar de religião, porque tem que chamar de luta, mas é preciso a gente... Aí justamente que o Diogo falou, isso é um conceito de cruzo. A gente tem que olhar isso do ponto de vista do cruzo. Isso é uma estratégia. Você entendeu hoje? Então, tipo assim... Desculpa, entendeu hoje? Depois de 6 anos. Pô, eu não tinha pensado nisso. Ser de 8, caraca. Mas eu nem tinha pensado nesse ponto de vista, eu tô pensando nisso agora também. Caraca. Assim... Porque eu acho que é isso, mas a gente tem que ter uma atenção pra gente mesmo ser enganado com isso. A gente tem que fazer isso como uma estratégia consciente, né? Assim, é para ocupar aquele espaço. Né? Assim. Já, de vez em quando também as pessoas falam assim, por que tem que ter esses rótulos de gay, trans, não sei o que, por isso, né? Porque para garantir a existência. Isso, o direito à existência. Identidade também. Enquanto existir LGBTfobia, vai precisar ter essas letrinhas, né? Que tem cada vez, porque eu nem sei o que significam, tem umas enormes, né? LGBTQIA, não sei o que. Isso. Então, enquanto tiver, por que tem que ter isso? Não é para pensar isso como categoria no sentido que você... Mas tem que ter isso como movimento de afirmação. Sim, garantir que essas pessoas existem. Exato. E trazer alguns direitos políticos, né? Se ser considerado religião, você pode ali acusar a pessoa de intolerância religiosa. Então é muito importante ser considerado religião. É muito importante estar dentro da sigla. Esses crimes agora que é equiparado ao racismo e tal. Exatamente. Você consegue legislar, né? Consegue condenar a pessoa pelo crime. Isso. Na teoria, no caso. Mas pelo menos... Pelo menos tem alguma coisa. Sim. Fala, Diogo. Não, foi eu, mas logo eu. Porque eu tô vendo só pensando em alguma coisa. Não, tem tanta coisa que eu tô tanto tempo distante. Tanta merda que eu acho que quando a gente pensa no candomblé, na Umbanda, acho que do quanto a gente conhece pouco, né? Porque até um dado momento da minha vida eu entendia que eram duas coisas.
E aí, eu lembro que a primeira consulta que eu fiz com o pai de santo, que ele foi me explicar, não, porque aqui é o culto nigeriano, não sei o que, eu fiquei assim, cara, peraí, tem diferenças. Tem muitas diferenças. Aí uma consulta virou uma aula. É. Eu tenho que sair da consulta cheia de livro pra ler. Não li todos até hoje, mas... Não, é isso, que foi misturado, né, aqui. Então, a Umbanda e o Candomblé usam referência que tem Angola, tem vários Queton, né, assim, tem um monte de, vamos dizer, como se fossem correntes dentro disso, né, assim. Aí eu fui perguntar pra uma amiga que eu só fiz algumas consultas, né, com esse pai de santo, mas ela é desse terreiro, que é lá em Itaguaí. Eu falei, cara, por que você não vai pra um mais perto? Ela, amiga, mas não é fácil achar de culto nigeriano perto. Aí que eu fui e falei, caraca, tem uma total diferença no culto que a gente desconhece. Exatamente. E muitas vezes as diferentes formas ali do evangelho estão muito mais acessíveis pra gente. Porque é a igreja batista, é a igreja renovada, é isso, é aquilo. Tá muito mais ali no dia a dia por ser mais naturalizado, né? Acho que são permitidas a existirem em lugares assim mais à vista, né? Tipo assim, você pode... Agora, por exemplo, você faz um terreiro, coloca uma placa enorme ali, cara, quanto tempo até um grupo meio extremista atacar alguma coisa ali dentro, assim, tentar violentar aquelas pessoas, né? E como é tido como padrão também, né? Porque, por exemplo, no lugar onde eu hidrato meu cabelo, tem uma televisão, ela meio que quer fazer um ambiente ali mais social, então ela coloca ali, tenta botar ritmos de música que ela acha que vai agradar todo mundo, então às vezes, bota ali Beyoncé, né? Não bota funk, não bota samba, um pagodinho até coloca, mas ela bota música gospel. Então, assim, então, para outras, o gospel não vai incomodar ninguém, porque a música só fala de Deus. E aí eu sempre, ela pergunta, tá incomodando a música? Eu falei, se puder, tenho nada contra, mas eu acho que você tem que fazer a pessoa pensar que vai... Se você não vai colocar tudo, se ela não coloca samba, porque quando coloca no YouTube ali a playlist de samba, vai sair algum samba que vai falar de algum orixá e tudo mais, então ela já evita colocar samba, mas ela não evita o gospel. E acho que tem essa questão que o Vitor falou, né? Às vezes a gente tem que se esforçar para constranger um pouco, né? Para tirar essa pessoa da zona de conforto. Porque a questão é que o evangélico assim, fervoroso, ele constrange. Começa a falar, toca o Ogum do Zeca Pagodinho, ele vai surtar ali dentro, dependendo da pessoa, óbvio. Mas constrange, então se a gente não constranger também, tanto que o Uber também faz isso, né? Tem muito Uber que coloca o louvor lá, coloca no volume máximo e acha que está convertendo um monte de gente. Não, tô procurando não, tô procurando de IA não, tô vendo um texto aqui que eu não tô achando. Então, mais alguma coisa, então? Vocês gostaram da leitura dos textos? Eu tenho que terminar o de pós-verdade, que eu tô influenciado pela fada Tatiana. Pois eu esqueci de botar, depois eu vou botar lá o Seis da Tatiana que fala dos negacionistas, são bem legais também. Só que é mais político. Mais político. Sim, quer dizer, não são textos acadêmicos. Eu não terminei de ler, então eu vou terminar primeiro. E também aproveitando para divulgar que vai ter a defesa do Ivo, que a tese dele de doutorado é sobre educação matemática e negacionismo. A defesa vai ser dia 18 de maio, segunda-feira, daqui a 2 semanas. Vai ser online ou presencial? Vai online, depois eu mando o link para vocês. Que hora? De manhã. Na verdade vai ser híbrido, porque ele quer trazer a família. A gente vai estar aqui segunda, dia 18, 9 horas da manhã. Mas a banca vai estar online, que é todo mundo de fora. O Alan está na banca. Segunda-feira? Vai ser sobre aquele grupo de iniciação científica dele? Deve ser o campus, né? Não. Não, ele O Ivo é de Tijuca 2, eu acho. Mas ele é do 2, com certeza. Sim. Mas fisicamente eu sabia que era. Não, endereços diferentes. O campus Tijuca 1 não fica na Tijuca, fica em Vila Isabel.
sabia, não. É separado do 2? Era junto, mas o espaço ficou pequeno e expulsaram os anos iniciais. Deram um prédio vertical pra gente. Porque nem todos são assim, né? Não, os outros são Uma juntos. etage junto. Ficou pequena e botaram as crianças num prédio vertical, cheio de escada. Com pátio coberto. Ah, coisa linda, Em São gente. Cristóvão é um prédio vertical do 2. São os 3 juntos, médio, Isso aí. 1 e O 2. Sol é o único que tem 3, né? É. E o 2 é um prédio. Os outros são mais horizontais. Coisas curiosas do... É isso, Tijuca é Henrique Isabel. Beleza, mas então acho que é isso por hoje. Valeu. Então hoje tem seminário conjunto do PEMAT, para quem quiser assistir. Pode me mandar o link? Vou ter que ir. Do que? Do PEMAT? É. Hoje eu não sei, tem que pedir ao Rodrigo. Vai ser online. Tá. Porque hoje é do PEMAT, eu não tenho link. Vai ser online, não, vai ser híbrido hoje também. Ah, hoje vai ser híbrido também? Isso. Ah, então assisto. Acho que tem dois professores que vão apresentar, que vão ter que apresentar remotamente, né? Aí a gente vai ficar lá gravando. Então beleza, valeu pessoal. Fica aí, tá? No mesmo